E na aula de hoje nós vamos falar de problemas de otimização. No primeiro exercício, sobre otimização, o que a gente vai fazer? Um retângulo de dimensão x e y tem perímetro 2A. A é a constante dada. Então, se A é uma constante, eu quero determinar x e y para que a área seja máxima. Então, aqui eu já passei, tá? Já estou mostrando já um retângulo com dimensões x e y. Não importa, esse x e o y poderiam estar trocados de lugar, tá? Quando a gente tem a situação problema, então aqui quando eu falo, olha, eu tenho um retângulo. Então a melhor coisa é eu fazer um desenho do retângulo para eu entender o que está acontecendo. Mas eu tenho retângulo de dimensões x e y, ou seja, eu tenho duas dimensões. Se ele é um retângulo, ele tem dois lados iguais, de 2 em 2. Então eu tenho dois lados que são x e dois lados que são y. O perímetro, lembrando que o perímetro é a soma dos lados. Então eu vou ter lá meu perímetro, né? Quando eu falo 2A, porque eu tenho lá 2x mais 2y. O que eu posso fazer aqui? Olha, eu tenho 2, eu posso colocar evidente, x mais y. Mas eu sei que isso daqui é igual a 2A. Certo? Então, se eu tiver ali que, olha, aqui 2 vezes x mais y, eu sei que é quem? Olha, 2 vezes o A. Não importa que o A ele vai ser uma incógnita, eu não conheço, mas ele é uma constante dada. Eu tenho 2 aqui, eu posso passar multiplicando, tá multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu tenho 2 vezes A que divide por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, vai ficar quem? X mais y igual a A. E eu preciso trabalhar exatamente com a questão do perímetro. Então, aqui eu já trabalhei, eu cheguei, o que eu consigo fazer no primeiro momento com relação das informações do perímetro, tá? Lembrando que o perímetro é a soma dos lados. Como eu tenho retângulo, como que eu nomeei lá os lados do retângulo? Que é x e y, são as dimensões. Então, eu chego nessa equaçãozinha aqui relacionado ao perímetro. Bom, o que isso agora eu tenho que ver o que eu quero. Eu quero determinar x e y, as dimensões de x e y, para que a área seja máxima, ou seja, eu vou trabalhar com a área agora, né? Então, a área do retângulo o que eu tenho aqui, né? Lembra que a área, a formulinha da área é lado vezes altura? Eu vou chamar a área de S aqui. Lado vezes altura, então vai ser quem? X vezes Y. Esse daqui vem da onde? Da geometria elementar. Mas eu tenho x e y, são duas variáveis. Como eu não conheço ainda, não sei trabalhar com duas variáveis, o que eu vou fazer? Eu vou substituir uma. Vou substituir x ou y. Então eu venho aqui no perímetro e vou achar que meu y, ele vai ser quem? O meu x, ele tá... vou substituir y, tá? Então eu vou isolar meu y. Meu x, ele tá somando, ele vai passar subtraindo. Porque sempre quando ele troca de lado de uma equação ali, ele vai trocar de sinal. Então, se ele é positivo, ele vai passar negativo. Então, eu tenho aqui, olha, que meu y, ele é igual a menos x. Então, eu vou vir aqui na minha equação da área, e eu tenho x que multiplica a menos x, porque eu estou fazendo a substituição do y pelo valor que eu encontrei aqui em cima, através do perímetro. E aqui eu vou fazer o quê? Distributiva, para ver o que acontece. Então, eu tenho, olha, para ver qual é a equação que eu chego.
eu tenho, aliás, eu nem preciso fazer distributiva, mas se eu quiser fazer distributiva, eu tenho lá A que multiplica x menos x ao quadrado. Eu tenho uma equação de segundo grau. Então, eu não preciso fazer exatamente essa distributiva para resolver. Aqui eu sei que eu tenho uma equação de segundo grau. O que eu vou fazer? Eu tenho a minha equação para resolver. O que é o segundo passo? Eu vou fazer a derivada. A hora que eu faço a multiplicação aqui distributiva, ele vai facilitar para eu fazer a derivada. É isso que acontece. Mas se eu quiser fazer a derivada aqui, eu posso? Posso, tá? Então, aqui eu fiz a distributiva para facilitar a minha vida. Então, ficou A vezes x menos x vezes x vai ficar menos x ao quadrado. A hora que eu achar a minha primeira derivada, porque eu preciso achar simplesmente os pontos candidatos a ser pontos de máximos e mínimos. Então, para isso, eu preciso achar minha primeira derivada. A primeira derivada vai ser quem? A vezes x, quando eu derivo vai ficar A, menos, ele mantém o menos aqui, x ao quadrado, a hora que eu derivo vai ficar 2x. Então, eu tenho essa aqui que é a minha primeira derivada. Depois eu preciso lá achar os pontos críticos. Nesse caso, eu vou fazer minha primeira derivada igual a zero. Então, a hora que eu fizer minha primeira derivada igual a zero, vai ter A menos 2x igual a zero. Vou achar o valor de x. Então, eu posso passar tanto A quanto menos 2x do outro lado da desigualdade. Eu vou vir aqui, olha, o A, ele vou jogar para o outro lado da desigualdade, vai ficar menos 2x, igual o A está positivo, ele vai passar negativo, lembrando que está sempre com o sinal contrário, equação do primeiro grau. Menos 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então o meu x ele vai ser igual a quem? Menos A dividido por menos 2. Então, eu vou ter A dividido por 2, menos com menos é mais. Então, o meu x aqui, que é o candidato a ponto de máximo e de mínimo, ele é A sobre 2. O que a gente vai fazer depois? Qual que é o próximo passo? Achar a segunda derivada para verificar se esse ponto que eu encontrei é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, eu vou lá achar minha segunda derivada. Se a minha primeira derivada ele é A menos 2x, a hora que eu derivo, A é zero. Menos 2x, então vai ficar a derivada de A é zero. Derivada de menos 2x é menos 2, ou seja, minha segunda derivada, menos 2. Menos 2 é negativo. Então, a hora que eu vou achar lá o valor numérico da minha segunda derivada para o ponto x, que é A sobre 2, é menos 2, que é negativo. Ah, mas coincidiu com a minha segunda derivada? Sim, como eu não tenho valor de x para substituir, ele se mantém. Se o meu segunda derivada é negativa, significa que esse ponto que eu encontrei é ponto de máximo, tá? Logo, meu x igual a sobre 2 é máximo. Mas o que eu quero? Eu não quero só o valor de A, eu quero o valor de A e quero o valor de x. Então, eu volto nessa equação aqui para achar o valor de x. Tá? E aqui, logo, y é igual a menos x. Então, meu y vai ser quem? A menos A sobre 2. Vou achar o mínimo aqui, que vai ser 2. A que multiplica 2 que divide por 1 dá 2 vezes A vai ser 2A. Menos A. 2A menos A vai ser A. Então, meu y também ele vai ser A sobre 2. Então, quais são as dimensões? As dimensões de x e y vai ser A sobre 2 para x e A sobre 2 para y. Tá?
Portanto, as dimensões de x é igual a A sobre 2 e y é igual a A sobre 2. Então, são esses os valores que vão me dizer o quê? Onde que eu tenho a área máxima. Que, se a gente for olhar, nosso retângulo, na verdade, ele é um quadrado e não um retângulo, tá? Então, o nosso retângulo aqui inicial, ele é um quadrado. Nesse segundo, a Prefeitura de um município pretende construir um parque retangular com uma área de 3.600 metros quadrados e pretende cercá-lo. Que dimensões deve ter o parque para que o comprimento da cerca seja mínimo? Então aqui, para ficar facilitado, eu fiz para vocês o desenho do retângulo, que é onde que a gente vai enxergar. Duas dimensões A e B, B e H aqui, que é base e altura. E eu quero saber qual é a dimensão do parque, sabendo que ele tem uma área de 3.600 metros quadrados, para que o comprimento da cerca seja mínimo. Então aqui, o que a gente tem? Se a gente for pensar nesse caso aqui, eu tenho que a minha área, que eu vou chamar de A, como eu estou falando de retângulo, é base vezes altura, isso aqui é a área. Mas como que eu calculo a área toda aqui do triângulo aqui? Né? Do triângulo não, aliás. Eu vou calcular a área do retângulo. Então, quem que é? Eu tenho, olha, duas vezes aqui, eu vou trabalhar, se eu quero cercar fazer uma cerca aqui, eu vou cercar os 4 lados, ou seja, eu quero o perímetro disso tudo. Ou o comprimento da cerca. Então, o comprimento da cerca, se a gente for trabalhar, pensar aqui, o comprimento da cerca vai ser quem? Eu vou chamar de C, que é de comprimento. Eu tenho duas vezes o B, porque eu vou ter um B aqui também e vou ter um H aqui também. Mais duas vezes H. Então, isso aqui é o comprimento. Então, eu preciso pensar nessas duas situações. Aqui eu tenho a área que é dada pela geometria elementar e tenho o comprimento da cerca. Então, são esses dois itens que eu vou ter que trabalhar. Esse daqui eu quero que seja mínimo, esse aqui é aquilo que eu tenho, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu sei que o meu A aqui, que é o comprimento, a minha área, eu já sei que é de quanto. Então, eu vou trabalhar com essa equação primeiro, porque aqui eu preciso ficar numa única variável. Então, eu preciso trabalhar aqui para ficar com uma variável só, tá? Então, eu sei que o meu A, que é a área do parque, 3.600 metros. Então, aqui eu tenho 3.600 igual a B vezes H. Se eu isolar o H aqui, eu vou ter o quê? Que meu 3.600 dividido por B, porque o B está multiplicando e vai passar dividindo. Então, a priori, eu vou ficar com essa situação aqui. A hora que eu achar o valor de B, eu volto, tá? Para achar o valor de H. Então, aqui, a gente tendo o valor de H, eu vou vir aqui substituir em C, que é a equação do comprimento, e ela vai ficar em função de B. Então, eu tenho, meu C vai ser quem? 2B, mais duas vezes o H, ele é 3.600 dividido por B. Aqui, a hora que eu fizer a multiplicação, ele vai me dar quanto? Sinceramente, eu não sei. Deixa eu fazer a continha. Vai dar 7.200. Então, aqui ele vai ficar 2B mais 7.200 dividido por B, ok? Então, a minha função aqui ficou em B.
O A vem na área, isopo dele está isolando o B, tanto B quanto o H, tá? Eu resolvi isolar o H, deixar minha função em B. Vem na função do comprimento, substituo o H. E aí vai ficar, então a minha função de comprimento vai ser 2B mais 720, 7.200 dividido por B. Agora, o que a gente faz? Como eu quero um ponto, eu quero que esse comprimento seja mínimo, eu preciso estar trabalhando para achar os valores de máximo ou de mínimo. Porque eu posso ser que eu não encontre as condições ali que foi me dada, não consigo achar um ponto que ele seja mínimo. As dimensões mínimas, tá? Mas é essa a ideia da gente achar as dimensões da cerca para que seja mínimo, ou seja, o comprimento de H e de B, onde que o comprimento da cerca seja o mínimo possível. Então, o que a gente vai fazer aqui? Depois que eu tenho a minha equação, bonitinho, equação do comprimento, eu vou achar a minha primeira derivada. Lembrando que aqui, o que eu posso fazer? Para facilitar, eu posso escrever, olha, 2B mais 7.200 elevado a B a menos 1. Senão é que eu tenho que usar para derivar a derivada do quociente. Se eu fizer fazer usando B, o oposto de B, o inverso, eu vou usar B elevado a menos 1, eu vou usar só a da potência. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, a derivada de 2B vai ser 2, mais a derivada de 7.200 vezes B elevado a menos 1, eu tenho 7.200, que vai multiplicar a derivada de B elevado a menos 1. Então, vai ficar menos 1, que multiplica B elevado a menos 2. Lembrando que quando eu faço a potência, eu subtraio 1 do expoente. Então, se eu tenho menos 1 vai ficar menos 2. Então, a minha função vai ser 2, mais com menos aqui vai dar menos 7.200, voltando o original, por causa da potência negativa, vai ficar B elevado ao quadrado. B ao quadrado. Então, aqui a gente tem a nossa primeira derivada. Aí, o segundo passo que eu preciso fazer, fazer minha primeira derivada igual a zero. Então, quem que vai ficar? 2 menos 7.200 sobre B ao quadrado, igual a zero. O que eu tenho que fazer aqui? Achar o mínimo múltiplo comum para poder sumir com o meu denominador. Então, eu vou fazer o mínimo aqui, vai ser entre B ao quadrado e 1, vai ser B ao quadrado, vou colocar aqui na frente. Então, vai ficar B ao quadrado, dividido por 1 vai dar B ao quadrado, vezes 2, 2 vezes B ao quadrado. B ao quadrado dividido por B ao quadrado vai dar 1, que multiplica 7.200, vai dar 7.200. Então, eu tenho menos 7.200, igual a zero. Agora, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, ele vai ficar 2B ao quadrado menos 7.200, igual a zero, que multiplica B ao quadrado. Aqui eu vou ter zero. Então, eu cheguei numa equação de segundo grau. Simples para estar resolvendo. Né? Eu tenho, olha, 2B ao quadrado menos 7.200 igual a zero. Eu vou passar esse 7.200 do outro lado da igualdade com sinal oposto. Então, se ele é negativo, vai passar positivo. Então, vai ficar 2 vezes que multiplica B ao quadrado igual 7.200. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho 7.200 dividido por 2 vai voltar a 3.600. E o 3.600 aqui, agora eu tenho B ao quadrado. Eu vou chegar a B, eu vou fazer o quê? Tirar a raiz quadrada de 3.600, que é 60. Então, olha, o B, que vai ser a raiz quadrada de 3.600, é igual a 60.
Então, aqui eu já achei o valor de B, que é igual a 60. Agora, o que eu preciso fazer? Verificar se esse ponto é ponto de mínimo. Se ele for ponto de mínimo, eu vou lá e acho o valor de H. Para verificar se ele é ponto de mínimo, eu preciso achar a segunda derivada da minha função. Se aqui eu tenho a primeira derivada, né? Minha primeira derivada, ela está aqui, que é 2 menos 7.200 sobre b ao quadrado. Eu vou fazer a derivada de segunda ordem. Derivada de 2. Aqui, ó, deixa eu só passar essa derivada para cá, minha derivada de primeira ordem, para facilitar, para nós enxergarmos aqui, fica mais fácil. 2 menos 7.200 dividido por b ao quadrado. Então, aqui, para ficar mais fácil, eu posso escrever assim, olha, 2 menos 7.200, que multiplica b elevado a menos 2. E vou fazer a segunda derivada. Então, a segunda derivada aqui, a derivada de 2 é 0. Então, eu tenho menos 7.200, que multiplica a derivada de b elevado a menos 2. Então, vai ficar menos 2, que multiplica b. Lembrando que a hora que eu derivo, eu subtraio 1 aqui, ele vai ficar elevado, b elevado a menos 3. Menos com menos vai ser mais, tá? Mais 7.200 vezes 2, eu tenho 14.400 vezes b elevado a menos 3. Ou seja, eu tenho 14.400 dividido por b elevado ao cubo. E aqui o que acontece? Eu vou substituir, né? Eu vou verificar o que acontece com o meu b igual a 60. Então, eu vou lá fazer a segunda derivada, calcular o valor numérico para b igual a 60. Então, eu vou ter lá 14.400 dividido por 60 ao cubo. Bom, independente do valor que eu tiver aqui, eu já sei que esse valor é positivo, né? Mas fazendo as continhas, eu vou ter 0,067, que é positivo. Se a minha segunda derivada para b igual a 60 é positivo, eu tenho que b igual a 60 é ponto de mínimo. Se é ponto de mínimo, eu cheguei às condições que eu queria no problema. Então, agora eu vou voltar e achar o valor de H, que é outro que me interessa. Então, aqui, ó, o H é quem? 3.000. Então, voltando para H igual a 3.600 dividido por B. Então, o meu B é 60, meu H vai ser quem? 3.600 dividido por 60. E aí eu vou achar o valor de H, que é 60. Então, eu tenho que B é igual a 60 metros e H é igual a 60 metros. São as dimensões que eu tenho. Ok? Então, as dimensões de BH, como eu estou falando de um retângulo, meu retângulo, ele terá dois lados, que na verdade é um retângulo que virou um H, que eles são iguais, né? Então, eu tenho 4 lados iguais. Meu retângulo, na verdade, é um quadrado aqui de novo, né? Nesse exercício. E as dimensões da cerca metros por 60 metros por 60 metros por 60 metros. Essa é a dimensão da cerca menor possível. Então, uma empresa, para diminuir o desperdício
de papelão decidiu fabricar caixas de papelão abertas a partir da folha de cartão quadrado de 576 centímetros quadrados, cortando quadrados iguais nas 4 pontas e dobrando os lados. Quais as dimensões dos lados do quadrado que deve ser cortado para obter uma caixa cujo volume seja o maior possível? Então, para facilitar o entendimento, o ideal é fazer o desenho. Como foi dado a área da folha do papelão de 576 centímetros quadrados, então a gente temos o quê? Que os lados medem 24 centímetros quadrados. Para fazer a caixa, devemos extrair do lado as medidas da altura. Mas você tem que a área, ele é quem? 576, certo? Aqui, o que ele tem? Ele é um quadrado. Qual que é a área do quadrado? Se eu colocar aqui, sei lá, eu tenho um quadrado aqui, x e y, a área é quem? Base vezes altura, certo? Sendo um quadrado, o meu x é igual a y, eu tenho que x é igual a y, então eu tenho que x ao quadrado é minha área, certo? Ah, mas eu tenho o valor da área, que é 576. Se eu dividir por 4 aqui, eu vou calcular o perímetro. Então, x ao quadrado. Então, meu x vai ser quem? A raiz quadrada de 576. Que nesse caso aqui ele vai dar 24 centímetros ao quadrado. Então, eu já sei quais são os lados. Aí eu vou ter que pensar que eu vou descontar a altura e tal, para achar exatamente as dimensões. Se eu fizer a soma dos lados, eu tenho perímetro. Então, quando a gente fala que eu tenho o meu lado aqui, ele mede 24 centímetros, eu estou pensando na área. Então, eu já vou trabalhar com a questãozinha da área mesmo. Então, é isso que eu tenho que pensar. Então, eu tenho que a folha de papelão ela tem uma área ali de 576 centímetros. Então, quais são os lados ali? Eu faço o contrário do que a gente está fazendo. Eu já tenho o lado, só que agora eu preciso trabalhar que eu tenho que descontar a minha dobra, que vai ser as laterais, a altura, porque eu quero fazer uma caixa. E aí eu quero calcular o volume. Aí o que eu preciso fazer? Buscar a fórmula do volume de uma caixa para poder trabalhar que lá a geometria elementar nos dá para poder resolver aqui também. Eu vou passar para outra para a gente estar trabalhando, tá? Então aqui é só para vocês entenderem. A gente fazendo o desenho ele facilita. Então o que eu tenho? Lembrando que se eu tenho a área da folha de 576 centímetros quadrados, os lados, que eu vou trabalhando a área, como ele é com um quadrado na folha quadrada, ele mede 24 centímetros. Só que eu preciso lembrar que a hora que eu vou fazer uma caixa, eu vou ter que descontar as laterais, porque eu vou dobrar, vai subir. Eu tenho o fundo e vou subir. Então aqui eu vou chamar esse lado aqui, que vai ser a minha altura da caixa, de x. Então eu preciso descontar do 24 duas vezes esse x. Eu tenho aqui, olha, esse pedacinho aqui que vai ser a altura. Eu tenho a altura dos dois lados da caixa, né, dos 4 lados da caixa. Eu preciso descontar. Então, no comprimento do lado, que eu vou chamar aqui de lado A, eu preciso descontar duas vezes essa altura. No meu lado A aqui, que ele é tudo, eu preciso descontar duas vezes. Eu lembro que eu vou ter essa altura duas vezes, nas duas laterais da folha. O fundo ele vai pegar só um meio da folha. Então, eu preciso. Então, o meu meio da folha ele vai ser 24 menos
que é o lado todo aqui, que ele tem 24. Então, o meu A aqui ele tem 24 centímetros quadrados. Aliás, 24 centímetros, centímetro quadrado, se eu pegar esses dois lados, tá? 24 centímetros. Vou descontar esses dois valores de x aqui. Então, eu vou ficar com esse pedacinho aqui, ó. Mas aí eu não sei exatamente quanto que é, porque eu não sei qual é a altura. Dobrando a caixa, eu vou ter como eu tenho um cubo aqui, um cubo aberto. Então, eu tenho dois lados. Se eu estou falando que eu estou trabalhando num quadrado, uma caixa quadrada, eu tenho os lados iguais. Então, o meu lado aqui, esse lado aqui, que eu chamei de A nesse ponto aqui, de 24 menos 2x, vai ser os dois lados iguais. E a altura que meu x aqui, eu estou chamando de C. Então, o lado A e o lado B vão ser iguais da caixa. E aqui o lado C, eu vou chamar ele de x, que é esse pedacinho aqui, ó. Então, aqui eu chamei de C. Aqui, eu vou chamar de x aqui para não confundir vocês depois, que seria tudo. Vamos colocar na outra lateral de cima para ficar mais fácil. Eu tenho essa parte toda aqui, ó, mede 24 centímetros. Aqui, tudo isso daqui mede 24 centímetros. Então, aqui eu tenho uma folha quadrada que tem a área de 576 centímetros quadrados. Esse pedacinho aqui, que vai pegar o fundo da caixa, vai ser 24 menos 2 vezes a altura. Esse pedacinho aqui também vai ser 24 centímetros menos 2 vezes o x. Porque eu vou ter o quê? Aqui também eu tenho x e aqui eu tenho meu x. A hora que eu dobrar a minha caixa, eu vou chamar o de um lado de A, outro lado de B e o outro lado de C. E eu vou usar a fórmula do volume. O volume da geometria, ele vai ser quem? A vezes B vezes C. Base vezes altura, lado vezes altura. Comprimento vezes largura vezes altura, ou profundidade. Porque a minha caixa, ela não necessariamente ela precisa ter os lados iguais. Ela só vai ter os lados iguais se a minha caixa for quadrada. Se a minha caixa for retangular, ela não tem os lados iguais. No caso aqui, a gente está trabalhando com algo que é quadrado. Então, eu vou trabalhar o quê? Com o volume. Eu vou substituir o valor de A, de B e de C, pelo que eu tenho aqui. O A e o B, 24 menos 2x. O C, ele vale x. Então, eu vou substituir. Eu sei que eu quero volume. Eu quero volume depois mínimo. Então, eu vou trabalhar com a equação do volume. Essa parte, que é o entendimento de como que eu acho o valor das laterais, os valores da caixa aqui, e a equação do volume, que é dada pela geometria elementar, está tudo ok. Depois é só fazer continha, multiplicação, mais, menos, vezes, dividir e ponto final. Então, aqui o que eu tenho? Vou trabalhar com o volume, tá? Então, eu quero volume, que é o volume V. Então, o meu volume ele vai ser A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. E aí, o meu A e o meu B, ele é 24 menos 2x. O meu B, ele vale 24 menos 2x. O meu C vale x. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer posso fazer distributiva e tal. Para quê? Para achar exatamente qual é a função do meu volume. Aqui eu tenho quem? 24 menos 2x ao quadrado vezes x. Eu poderia fazer a distributiva direta, eu posso fazer o quadrado perfeito. Fica a seu critério. Utilizando o quadrado perfeito, eu vou ter o quê? 24 ao quadrado menos 2 vezes 24 vezes 2x menos
Só que aqui é menos, é mais, né? Menos 2x ao quadrado. Isso daqui vezes... Na verdade, ele é mais e menos aqui, tá? Por isso que ele fica menos. Vezes x. Então, quanto que ele vai ficar aqui? 24 ao quadrado vai me dar 576. Mais, com menos vai dar menos. Já vou colocar menos direto aqui. Menos 2 vezes 24 vezes 2 vai me dar 96x. Menos com, aqui eu tenho mais, mas o menos 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Isso daqui que multiplica x. Aqui eu tenho duas situações para estar pensando, tá? Eu sei que se eu fizer aqui a distributiva aqui, eu vou ter uma equação de terceiro grau, que é correta. Porque senão eu vou estar usando o quê? Eu vou precisar derivar e eu vou ter que cair num produto para derivar, não tem essa necessidade. Então eu tenho lá 576x menos 96x ao quadrado mais 4x ao cubo, fazendo a distributiva. Então aqui é a função do volume. Eu cheguei nessa equação do volume. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso derivar minha função. Para achar o ponto crítico, eu preciso derivar e igualar a derivada a zero. Então, o que eu preciso fazer aqui? Primeiro, eu preciso calcular meu v' de x. Segundo, eu preciso fazer o meu v' de x igual a zero. Da mesma forma que se eu fosse calcular, se eu estivesse lá calculando a área máxima ou volume máximo ou mínimo, eu preciso fazer os mesmos procedimentos, calcular a primeira derivada, igualar a zero para achar o ponto crítico e depois eu vou lá calcular a segunda derivada da minha função para classificar meu ponto, saber se é um ponto de máximo ou ponto de mínimo. O que o exercício pede para a gente? Que ele seja o volume maior possível. Então, eu quero algo máximo. Eu preciso ver se realmente a minha modelagem me dá um ponto de máximo e, para isso, quais são as dimensões da minha caixa para que meu volume seja máximo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou calcular, eu achei a função, agora eu vou calcular a derivada. Então, eu vou fazer a primeira derivada da função. Eu tenho 576 vezes x, a hora que eu derivo vai ficar 576. Menos 96x ao quadrado, a hora que eu derivo, lembrando que eu vou ficar 96 vezes 2, vai dar 192x, mais, a hora que eu derivo, 3 vezes 4, 12, x ao quadrado. Então, aqui eu tenho a minha primeira derivada. Para eu fazer, então aqui é o meu item 1. O item 2, eu vou fazer o quê? Eu vou igualar essa primeira derivada a zero. Então, eu tenho 500, eu posso já escrever ela de outra forma, vamos dizer assim. Invertendo os termos para ficar função de segundo grau, como todo mundo vocês já conhecem, que é 12x ao quadrado menos 192x mais 576 igual a zero. Mas eu posso achar uma função equivalente que ela vai ficar mais fácil para eu estar resolvendo? Posso, desde que todos os termos eu consiga dividir pelo mesmo número. Se eu dividir por 12 aqui, quanto que vai ficar? Eu vou achar uma equivalência, uma função equivalente. Função equivalente me diz o quê? Que eu tenho a mesma solução. Então, eu tenho 12x ao quadrado, a hora que eu divido, menos 16x, mais 48 igual a zero. Essa função aqui, ela é equivalente, só vai fazer o quê? Reduzir minhas contas, só isso. Só vou ter contas menores para estar fazendo.
É a única diferença, tá? Então, eu posso fazer qualquer uma ali. Vou usar a Bhaskara para estar resolvendo uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau. Então, a gente usa a Bhaskara para resolver. Equação completa. Então, aqui o que eu tenho? X, ele vai ser menos 16, mais ou menos a raiz de delta. Então, delta vai ser quem? Menos 16 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 48, porque é 4 vezes A vezes C, que divide por 2 vezes A, e o A é 1. No meu delta, aqui, a hora que eu fizer as continhas, eu vou chegar em 64. Então, o meu x aqui, ele vai valer quanto? Então, eu tenho x, ele tem menos com menos, vai ser mais 16, mais ou menos raiz de 64. Dividido por 2. Ou seja, eu tenho 16 mais ou menos, raiz de 64 é 8, dividido por 2. Eu tenho duas raízes, eu tenho 16 mais 8 dividido por 2 e tenho 16 menos 8 dividido por 2. Aqui eu tenho 16 mais 8, eu tenho 24, dividido por 2 eu tenho 12. Nesse caso, 16 menos 8, eu tenho 8, dividido por 12, eu tenho 4. Pode ser que esses valores sejam um ponto de máximo e um ponto de mínimo, e aí eu quero descobrir qual deles é o ponto que me interessa, qual que vai ser a dimensão para eu calcular a dimensão da caixa. Então, o que eu fiz? Eu já fiz o primeiro passo, fiz o segundo, agora falta o terceiro. Então, eu vou achar a segunda derivada para igualar a zero, para verificar quais pontos o meu x1 aqui, que eu vou chamar de 12, e o meu x2, que eu vou chamar de 4. Qual é o ponto de máximo, qual é o ponto de mínimo, se é que algum deles é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, agora eu vou para o teste, eu vou fazer, lá calcular a segunda derivada. Nesse caso, a função está aqui, a primeira derivada está aqui. Aqui vai me sobrar primeira derivada para facilitar, vamos passar para cá. Então, a primeira derivada foi 12 x ao quadrado menos 192x mais 576. A hora que eu vou fazer lá, que é o item 3, a segunda derivada vai ficar quem? 12, que multiplica a derivada de x ao quadrado, lembrando que o meu 2 ele vai dar o tombo, e multiplicar por 2, o 12 vai dar 24x menos 192, que multiplica a derivada de x, que é 1, então vai dar 192, mais a derivada da constante, que é 0. 576 é uma constante, então é 0. Então aqui eu tenho a segunda derivada. Aí o que eu preciso fazer? Eu vou lá calcular o valor numérico de x1. O meu x1, eu chamei de x1 o 12, e chamei de x2 o 4. Então, eu vou lá verificar o 12, foi isso mesmo, né? Ver quanto que eu tenho. Então, eu tenho lá, olha, 24 vezes 12 menos 192. Eu tenho lá 24 vezes 12 menos 196 dá 96. Positivo. Se é positivo, por definição, meu x1, que é igual a 12, é ponto de mínimo. Como eu quero o volume máximo, esse ponto não me serve. Essa dimensão não me serve. Eu vou verificar a próxima. Ver a segunda derivada para x igual a 4. Eu tenho lá 24 vezes 4 menos 192. Isso aqui vai dar quanto? 24 vezes 4 menos 192. Ele vai me dar menos 96, ele é negativo. Se ele vai me dar um valor negativo, significa que o meu x2
que é igual a 4, é ponto de máximo. O que eu quero aqui? Como eu quero o meu valor maior possível, eu sei o meu valor do meu x, que no caso aqui eu calculei o valor de x, lembrando que as dimensões, tá? As dimensões da caixa são... deixa eu voltar lá para verificar. Eu tenho aqui, olha, 24 menos 2x por 24 menos 2x por x. Então, eu tenho lá 24 menos 2x, que multiplica 24 menos 2x, que multiplica x. Então, eu consigo calcular as dimensões. Eu já sei que vai me dar um volume máximo, né? Então, eu tenho lá 24 menos 2 que multiplica 4 vai ser 16. Vamos colocar aqui bonitinho para vocês. Então, as dimensões são, né? Eu tenho lá 24 menos 2 que multiplica 4 vezes 24 menos 2 multiplica 4 vezes 4. Eu vou ter quantas minhas dimensões? 16, essa aqui vai ser centímetro, né? Vezes 16 centímetros vezes 4 centímetros. Bom, essa aqui vai ser as dimensões da caixa, que vai me dar um volume máximo. Fornece o volume máximo. Não é o volume. Então, eu tenho lá as dimensões 16 centímetros de largura e comprimento, 16 centímetros e altura 4 centímetros da caixa. Esse vai me dar o volume máximo, já dado que eu tenho que o volume, a área da folha de papelão, dado a área da folha de papelão, eu consigo construir a caixa, onde eu tenho uma caixa de dimensões 16 por 16 de largura e comprimento e 4 centímetros de altura. E ela vai me dar o volume máximo da caixa.